caneta, a sua carteirinha do CAU ou do CREA, um celular para tirar dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer.
fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra Só tu mim. tens pra mim, Jesus. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração Nossa missão é celebrar a Deus com excelência, nos relacionar com amor
e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. A paz do Senhor a todos. Amém. Nossa, a paz do Senhor a todos. Amém. Isso aí, uma boa tarde a todos vocês. Vocês que nos acompanham de casa, sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Se coloque de pé, por gentileza. A gente está dando início a mais um culto abençoado para a glória do nosso Senhor. Hoje a gente encerra mais uma série de mensagens, Mais que Vencedores. E hoje a gente vai falar sobre o medo e como a gente consegue vencer esse medo. Mas nesse momento, não é momento de sentir medo, não. É momento de sentir alegria, momento de adorar o nome do Senhor e se alegrar na presença dEle. Então vamos bater palma, vamos se alegrar, porque o Senhor já está aqui nessa tarde e cultuar a Ele com o nosso melhor. Sobre mim e um deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença.
Vamos continuar adorando e exaltando o nome de Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos nos alegrar do Senhor. Ele que está feliz, diga amém, amém. Aquele que está feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém, amém. Aquele que está feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Glórias ao nosso Deus, Ele é o motivo da nossa alegria. E nós sabemos que nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por muitas coisas na nossa vida, várias tempestades, mas o Senhor é conosco. O Senhor tem cuidado de nós e Ele continua cuidando todos os dias das nossas vidas. Pode vir tempestade, pode vir oceano, pode vir o que for, querendo nos derrubar, querendo nos afundar, mas o Senhor é conosco. Ele é que nos conduz, Ele é que nos guarda, Ele é que nos sustenta. Que possamos sempre nos lembrar que mesmo diante de qualquer dificuldade, o Senhor está conosco, amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar,
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. O Senhor é quem nos guarda, aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus, por todo o cuidado, aleluia, Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Tu és meu, Senhor, tu és aquele que me guarda, tu és aquele que nos guarda, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Santo, santo és tu, Jesus. Aleluia, Senhor, nos guia, Pai. Todos os dias, Senhor, nos guia pelo teu caminho, Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-nos, Senhor, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Ore assim comigo, igreja. Santo e bondoso Deus, Tu és maravilhoso,
Como é bom poder estar aqui na Tua presença, entoar louvores a Ti, bendizer o Teu nome, declarar que Tu és santo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Que neste momento a Tua palavra possa ser exposta para a igreja. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, pelas sagradas escrituras em nossas vidas. Que eu possa ser apenas um instrumento neste momento para falar aos corações de cada um que me escuta neste momento. Que o Teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações, possa fazer morada e que a Tua palavra possa surtir o efeito dela em nossas vidas. Esse é o nosso pedido nesta tarde, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de cumprimentar a todos, desejar uma boa tarde, começo de noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com os irmãos, podendo cultuar, podendo servir a igreja. E hoje nós continuaremos a nossa série de mensagens, Mais que Vencedores. Uma série de mensagens que particularmente eu gosto muito desse tema. Quando o pastor me convidou para trazer a reflexão desta tarde, eu estava fazendo as minhas leituras, diárias, em Romanos também. É um livro que tem um valor inestimável, irmãos. E é muito bom poder estar aqui. Eu espero que o Espírito Santo possa me usar nesta tarde para que possa falar o coração de cada um de nós. Nós temos vivenciado momentos de muita tristeza com a escalada de violência, com a escalada de perseguições contra os cristãos no mundo todo, em particular ou em especial aos cristãos na Nigéria. Não sei quantos têm acompanhado, até porque não é um assunto que é muito divulgado, não é amplamente divulgado nas mídias mais tradicionais, né? Se você abrir o seu jornal na TV hoje, dificilmente vai falar, talvez alguns minutos em algum jornal. Mas a verdade é que muitas pessoas estão sofrendo os mais diversos tipos de abusos, resultando em traumas enormes. Já tem 10 anos, mais ou menos, talvez os irmãos se lembrem, foi uma notícia que foi difícil de não sair na mídia tradicional. O grupo extremista Boko Haram, ele sequestrou algumas meninas de uma escola, algumas meninas cristãs em uma escola, e isso tem 10 anos aproximadamente. E é possível imaginar que quando algumas delas foram libertas, porque infelizmente nem todas foram libertas, houve uma mistura de sentimentos. Um sentimento talvez de alívio, por ter sido liberta. Eu não sei se alguém já passou por alguma situação minimamente parecida, talvez um sequestro relâmpago, um sequestro, alguma coisa desse tipo, Espero que não. Mas eu acredito que houve essa mistura de sentimentos, de alívio por ter sido liberta, mas ao mesmo tempo uma certa tensão, uma certa preocupação, um certo temor de que isso voltasse a acontecer em algum outro momento. Fico imaginando que talvez essas meninas vivam com medo de que isso aconteça novamente a qualquer hora. Não deve ser uma situação muito fácil. Até porque experiências traumáticas deixam marcas que podem levar tempo para curar. Elas deixam sequelas como insegurança, como medo. E isso pode acontecer em situações do nosso cotidiano. Nós estamos sujeitos a isso. Como, por exemplo, você, infelizmente, perder o seu emprego, você ficar doente, você talvez pensar que vai fracassar em algum momento na vida. Esses medos são comuns. O medo talvez de acontecer alguma coisa com um ente querido na sua família. Mas é muito comum que, ao acontecer alguma situação dessas, nós potencializemos o sentimento do medo.
E isso, em alguns casos, pode até alterar toda uma vida, alterar a realidade das pessoas, pode influenciar nossas futuras escolhas, pode influenciar as nossas atitudes. Mas, se nós analisarmos, tudo isso pode ser contornado, todos esses medos podem ser contornados. Pode ser que não da maneira como nós gostaríamos, mas pode ser contornado. E ao longo da vida nós estamos sujeitos a situações como essas, que vão nos gerar temor, que vão nos gerar medo. Acontece que o ser humano, ele, arrisco a dizer que possui um medo talvez superior, um medo mais complexo. É o medo de ser esquecido. É o medo de ter a sua existência apagada. É o medo de não encontrar sentido e propósito para a vida. Eu acho que esse é o medo último, digamos assim. O que o ser humano tenta driblar esse medo, normalmente é depositando em algo que transcende o nosso físico. É algo que está além deste mundo. Porque as coisas deste mundo são frágeis. Mas uma vez que o ser humano deposita essa esperança de propósito e de sentido da vida em coisas que estão além deste mundo, ele se encontrará em um estado de luta. Uma escolha que não é tão óbvia muitas vezes, porque extrapola o racional, que extrapola muitas vezes o limite do compreensível, é que o ser humano deposita a sua esperança no amor. O ser humano está inclinado, então, a fazer essa escolha pelo amor. O ser humano, ele sente uma necessidade de amar. Ele sente uma necessidade de ser amado também. Mas ele luta, talvez uma vida inteira, justamente contra a possibilidade de ser separado do seu objeto de amor. De ser separado de quem ele ama, ou do que ele ama. Ele vai lutar uma vida inteira contra essa possibilidade, de ficar longe daquilo que ele ama. Por exemplo, tem gente que ama o trabalho. É chamado de workaholic. É um viciado em trabalho. A pessoa não apenas gosta de trabalhar, mas ela faz questão de trabalhar com aquele ímpeto. O maior medo dessa pessoa é perder o emprego dos seus sonhos. Ou então não conseguir desempenhar mais o seu trabalho. E ele está disposto muitas vezes a abandonar a família, abandonar os amigos e até a sua saúde, para poder ter um sentimento de falsa realização. Tem gente que ama o dinheiro. A pessoa se torna gananciosa ao extremo. E o maior medo dessa pessoa é ficar pobre. Ela viver sem recursos, ela viver dependente. Ela está determinada a passar por cima de qualquer pessoa ou qualquer coisa para sempre ter mais. Tem gente que ama a religião. Essa pessoa é uma pessoa religiosa, é um religioso. O seu maior medo é não estar de posse da verdade, ou ele perder a influência que tem advinda desse status. E ele é capaz de mentir, ele é capaz de manipular para ter uma falsa segurança. Eu poderia citar aqui diversos exemplos de coisas, de pessoas ou de lugares que muitos depositam o seu amor e também os seus respectivos temores, porque onde está o amor, normalmente está o temor também de perder esse amor. Será então que estamos destinados a viver uma vida com medo? Será que mesmo depositando nossas esperanças em algo que é muitas vezes tão sublime, né, algo que é uma palavra tão doce, né, como é o amor, muitas vezes inexplicável,
como é o amor, será que mesmo assim nós devemos nos preocupar em perdermos esse amor ou sermos separados desse amor? E a resposta é: depende de qual amor nós estamos falando. O ser humano, ele pode amar muitas coisas, como eu acabei de citar alguns exemplos aqui. Pode amar muitas pessoas também. Mas existe um caminho que o apóstolo Paulo fala que é mais excelente. É um estilo de vida baseado neste sentimento, por assim dizer, talvez é o mais próximo que eu consigo trazer aqui, mas um estilo de vida baseado nesse sentimento que supera todos os demais modos de viver. E sem dúvidas, a maior pessoa que já pisou nesta terra foi Jesus Cristo. Os seus ensinamentos, eles são muito superiores a qualquer mestre, a qualquer doutor, a qualquer pessoa que já pisou aqui nessa terra. E a sua própria pessoa é a expressão do maior amor que nós poderíamos ter, que é o amor de Deus. Mas aqui a gente precisa inverter um pouco a lógica. O que precisa estar em destaque aqui não é o nosso amor em relação a Deus, o nosso amor a Deus, mas sim o amor de Deus para conosco. E Deus, Ele não apenas revela o seu amor para nós. Deus, Ele prova o seu amor para nós. Nós somos alvos do amor de Deus. E nós vamos ver por que isso é tão importante. Eu gostaria de ler com os irmãos, primeiramente, lá em 1 João, capítulo 4, 2 versículos, o 9 e o 10. Está escrito assim, 1 João, capítulo 4, 9 e 10. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Aqui o que está em jogo, o que está em evidência, é o amor de Deus para conosco. Porque nós não éramos merecedores desse amor. Porque nós deliberadamente rejeitamos o amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele quem nos amou. E Ele nos amou a ponto de enviar o seu único Filho para apagar os nossos pecados e para que toda a nossa experiência, ou para que toda a nossa existência passasse a ter um propósito, um sentido. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem falando na sua carta aos Romanos, em especial no capítulo 8. Paulo, ele explica todo o plano de redenção para o ser humano, todo o plano de Deus para o ser humano, para que pudéssemos desfrutar desse amor. E então ele finalmente conclui, começando no versículo 31 de Romanos 8. Versículo 31 diz assim, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Louvado seja Deus. Aqui Paulo, ele está afirmando, se você ler todo o capítulo 8 ali, fica mais claro, né? E se você lembrar das últimas mensagens que tivemos durante essa série toda, vai ficar mais claro isso.
Mas aqui o que Paulo está dizendo é basicamente que nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados como pessoas justas, como pessoas certas diante de Deus, mesmo nós tendo pecado, mesmo nós tendo falhado, mas nós somos justificados pela fé, por crermos no Evangelho, por crermos em Jesus como o Senhor crucificado e ressurreto do mundo. E quando nós compreendemos essa verdade, quando nós compreendemos que nós somos justificados mesmo sem merecer, nós não ganhamos simplesmente essa própria justificação, mas a gente ganha a segurança. Ganhamos segurança. O Deus que nos chamou no Evangelho, Ele já declarou que nós somos membros da sua família. Nós somos agora membros da família de Deus. Você quer ver outro apóstolo confirmando isso? Alguém que estava ali aos pés de Jesus, alguém que acompanhou Jesus em todos os momentos ali, que era inclusive chamado, foi apelidado de discípulo do amor. Em 1 João 4, os versículos 16 e 17, fala exatamente isso. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Glórias a Deus. Essa é uma ideia reconfortante. Especialmente quando a nossa caminhada é difícil. Especialmente se você olhar para a caminhada de Paulo, Paulo falar isso é reconfortante. O que aquele homem viveu, gente? Se você olhar a história de Paulo, você nem acredita. Já foi picado por cobra, o navio dele já naufragou, já aconteceu tudo o que você imaginar aconteceu com Paulo. E para nós também, frequentemente, pode ser difícil essa caminhada. Mas essa é uma ideia reconfortante. Então nós chegamos no versículo 34 de Romanos 8, que diz: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Pare e pense um pouquinho. Se Cristo, que levou uma vida perfeita, que teve uma morte perfeita, está diante do Pai, em nosso favor, por que nós nos sentimos culpados ou não perdoados? Nos últimos 3 sábados a gente falou sobre isso. Nós falamos sobre vencer a culpa, nós falamos sobre vencer a rejeição, sobre vencer as incertezas. E agora nós chegamos então a uma questão que é crucial, uma questão que é central na vida cristã. Aquela que provoca todas as nossas dúvidas, todas as nossas preocupações, todas as nossas tensões. Existe alguém ou alguma coisa capaz de me separar desse amor de Cristo por mim? Se você entendeu todo o plano da redenção, todo o plano de salvação, se você entendeu a justificação que você não merecia, você pensa, em algum momento da vida você vai pensar, se ainda não pensou, será que tem alguma coisa que pode tirar isso de mim? E esse é o questionamento de Paulo, no versículo 35 de Romanos 8, que é o versículo base da nossa mensagem de hoje. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro.
Esse é o questionamento de Paulo. E quando nós paramos para analisar com os nossos olhos, sofridos pela vida, não conheço o seu histórico todo, mas talvez você teve traumas complicados durante toda a sua vida. E se você parar para pensar neles, ou com base neles, talvez você seja levado a pensar que muitas coisas podem te separar do amor de Deus. A verdade é que problemas, dificuldades, perseguições vêm para todos os cristãos. E racionalmente falando, tais coisas como essas seriam obstáculos, seriam talvez oposição para nos separar do amor de Cristo. Talvez para uns seja a falta de apoio da família depois que se converteu. Em casos extremos, talvez até abandono por causa da família. Para outros, talvez a saúde limitada, talvez a falta de dinheiro, talvez a fome, seriam fatores determinantes para te afastar do amor de Deus, para afastar essas pessoas do amor de Deus. Para muitos cristãos, a perseguição seria um motivo mais que compreensível para te afastar do amor de Deus, para separar você do amor de Deus. Milhares de cristãos hoje, como eu citei no começo, sofrem perseguições no mundo. Sofrem as mais diversas ameaças por causa da sua fé. A ponto de, como disse o apóstolo Paulo, deles enfrentarem a morte todos os dias. Mas será que tudo isso é capaz, então, de nos separar do amor de Cristo? É aí que Paulo responde no versículo 37. Ele diz assim: mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, glórias a Deus. Os cristãos, eles triunfam acima e em meio do pior que a vida traz. Sabe por quê? Porque Deus não perde nenhum dos que Ele conheceu, como Ele afirmou no versículo 29. Deus, Ele detém o controle amoroso e soberano de cada aspecto da história. Cada aspecto da sua história. Deus, Ele detém o controle de todos os aspectos da sua história. Nada fugiu do controle de Deus. Todos os traumas que você passou, todos os medos que você enfrenta, tudo isso nunca fugiu do controle de Deus. A sua história está segura nas mãos de Deus. Deus, Ele salvará seu povo, não apesar dos sofrimentos, mas através deles, e até mesmo em função desses sofrimentos. Aquela sua luta no trabalho, ou na sua escola, aquela sua dor causada por um trauma, aquele seu sentimento de impotência diante de situações que você viveu, diante de escolhas difíceis. Deus, Ele quer usar tudo isso para se revelar a você, para transformar o seu caráter e para te salvar. Está difícil a sua vida? Está complicada? Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por que nós somos mais que vencedores? O apóstolo João diz lá em 1 João 5, 4 e 5, ele fala assim, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Você só pode vencer as adversidades desse mundo se você crer que Jesus é o Filho de Deus.
Olha aí o seu maior medo sendo dizimado. Isso é tão poderoso que Paulo, ele finaliza toda essa tese de Romanos 8 com 2 versículos que são ouro para nós. Versículos 38 e 39. Paulo fala assim, ó: e eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha essa certeza de Paulo. Paulo, ele tem certeza, eu estou convencido de que nada na experiência humana, nada no reino espiritual, nada no tempo, nada em qualquer coisa que se opõe ao povo de Deus, nada no espaço, nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Jesus, o nosso Senhor. Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque Deus nos ama simplesmente em razão de sua escolha. Não por causa de alguma coisa em nós, porque seria algo que poderia mudar, né? Você imagina, você gosta de uma pessoa porque ela é assim e ela muda depois. Naturalmente você então deixa de gostar dessa pessoa. Mas Deus não é assim. Não é por causa de alguma coisa à nossa volta, não é porque você nasceu num país bonito, ou porque você nasceu numa casa com um sobrenome bacana, um sobrenome chique, não é por isso. Ele nos ama porque Ele nos ama, porque Ele escolheu nos amar. O que Paulo ele está declarando aqui, com toda a firmeza, é que nós devemos encarar a nossa vida, não só os problemas, mas até o nosso pecado, com uma confiança infalível. O Deus Todo-Poderoso do universo planejou nos tornar perfeitamente santos e gloriosamente felizes. E essas duas coisas são inseparáveis. E nada pode frustrar o propósito de Deus para nós, de nos tornarmos santos e felizes. Você que foi chamado, já entendeu o Evangelho de Cristo, já entendeu que foi declarado justo diante de Deus. Ótimo. Se você entendeu isso até aqui, então entenda o seguinte: isso não aconteceria, nem poderia ter acontecido, a menos que o grande Deus do céu derramasse o seu amor por você nas profundezas da eternidade, antes do tempo, e estivesse agora operando de modo infalível o seu plano de viver com você para sempre na família dele. Isso só aconteceu por conta do que Deus decretou, do que Deus escolheu fazer. O propósito dessas perguntas de Paulo aqui no final, o que pode nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? O propósito dessas perguntas de Paulo é arrancar a nossa descrença, quase que dando um tapa na nossa cara. Mas é arrancar essa descrença de que nós somos salvos inteiramente pela graça. E, portanto, estamos completamente salvos para enfrentar a vida sem medo. Nós podemos abandonar essa descrença. Paulo ele está dizendo assim, ó: pense, você está com medo?
é porque não está pensando direito. Você está preocupado? Não está pensando direito. Você se sente culpado? É porque você não está pensando direito. Ele fala assim, ó, veja a lógica da graça acessível e a sua justificação gratuita. É isso que Paulo está dizendo para nós. Eu gostaria de te convidar neste momento a ficar de pé. Lá em 1 João, capítulo 4, os versículos 18 e 19, o apóstolo João fala assim, ó, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ainda batalha com medo, se você ainda batalha contra a certeza da tua salvação, contra o medo de ser abandonado por Deus, contra o medo de ser afastado do amor de Cristo, eu queria te convidar a se apropriar dessas palavras de Romanos 8. Desde o versículo 18 até o 30. Se você ainda está batalhando com isso na sua vida, se você que está me escutando ainda tem esse sentimento de medo, de ser separado, de ser deixado por Cristo, eu quero que você leia, releia, que você reflita profundamente, que você ore a Deus, para que você possa aprender a viver a partir dessas verdades dos versículos do capítulo 8 de Romanos. Só assim você vencerá o medo. Só assim você entenderá que nós somos mais do que vencedores. Eu gostaria de orar com você neste momento. Se você já entendeu o plano de salvação para a tua vida, que neste momento você seja apenas grato a Deus, porque nós não merecíamos nada. E se você está lutando para entender de que Deus nunca vai te abandonar, fale isso para Ele neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Evangelho. Te agradecemos por termos recebido a revelação do Teu Evangelho. Nós te agradecemos porque mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós tendo pecado contra o Senhor, ainda assim o Senhor nos ama a ponto de enviar, Deus, o Teu Filho Jesus, para morrer na cruz por nossos pecados, e dessa maneira estarmos livres do pecado, e para nós podermos viver a nossa vida sem medo, porque sabemos que nada pode nos separar do Teu amor, Jesus. Que o Senhor possa imprimir essa verdade nos nossos corações, que nos momentos de dificuldade, que nos momentos de dúvida, nós possamos nos lembrar de que nada, nenhum poder neste mundo, nada nesta criação pode nos separar do amor de Cristo. Eu rogo por cada alma que está sofrendo, Senhor, com medo, que ela possa encontrar em Ti tudo o que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, não somos mais escravos do medo. O Senhor nos salvou, Ele nos libertou. Aleluia, Senhor. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nenhuma barreira, nenhum medo pode nos parar, porque o Senhor é quem cuida de nós. Aleluia, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso. É momento de adorarmos a Deus também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Está sendo projetado para você os nossos dados bancários. Você que nos assiste de casa também será projetado para você. Fique à vontade para ofertar e dizimar. Você que se encontra aqui presencialmente conosco, temos envelopes na frente da sua cadeira, que tem também o QR Code, caso você precise. E caso você prefira, possa trazer aqui no gasofilácio também. Vamos neste momento adorar a Deus com as nossas ofertas, vamos louvar a Ele, entregar aquilo que tem no nosso coração. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos ajudar cada dia e que possamos elevar a Deus com tudo que temos e tudo que somos. Vamos neste momento curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos porque
Mesmo, Senhor, nós sendo pecadores, mesmo sendo falhos, Senhor Jesus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, tem abençoado as nossas vidas, abençoado a nossa casa, Pai. E, Senhor, sem Ti nada somos, Pai. Nada teríamos, Senhor, sem a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, Senhor, que faz com que a Tua obra continue de pé, que faz com que a Tua palavra, Senhor, seja pregada aqui em Taubaté, em toda São Paulo e em todo esse país, Senhor Jesus, e até alguns países fora, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem levantado pessoas cada dia, Pai, para ajudar na Tua obra, Senhor. Pai, com tudo que somos, Senhor, com tudo que temos, nós precisamos adorar a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és poderoso e nada daquilo que nós façamos, Senhor, irá pagar o amor e tudo aquilo que Tu fazes por nós, Senhor Jesus. Pai, não somos merecedores, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, Senhor Jesus, e sem Ti, Pai, Senhor, sem Ti, quem seríamos nós, Pai? Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Tu és poderoso. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Guarda e os livres de todo o mal, Senhor Jesus. Abençoa na sua casa, o seu trabalho, a sua vida. Ó, Senhor, derrame bênçãos na vida dos Teus filhos, Senhor. Daqueles que necessitam também, Senhor, muitas vezes de um trabalho, ou que esteja passando por alguma dificuldade financeira. O Senhor é quem guarda, o Senhor é quem livra, o Senhor é quem protege, é quem nos ajuda, Pai. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e lhe pedimos que seja feita a Tua vontade hoje e sempre. Amém, Jesus, amém. A igreja tem a oportunidade, fique à vontade para ofertar e dizimar. Vamos neste momento continuar adorando ao nosso Deus. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é Te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a Sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao Rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder Te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Aleluia, Senhor. Será maravilhoso, Pai. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a Sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao Rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder Te abraçar.
coração que busca sua face te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Glórias ao nosso Deus, aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Meu muito obrigado. E também se estende a você de casa que nos assiste. Minha gratidão. Hoje estamos encerrando mais uma série de lições, Mais que Vencedores. E como de costume, a gente trabalha em séries. Mas semana que vem, nós vamos estar celebrando a Jesus através da ceia. E eu convido a todos a participarem. É um momento maravilhoso, onde celebramos a morte e ressurreição do nosso Senhor. É um momento de adoração, um momento de relembrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos amou e o quanto Ele sempre vai nos amar. Se programe, venha às 10h30 ou às 6 horas, fazer parte desse momento maravilhoso. Outra informação é o pastor Wilbert não está conosco, pois ele está servindo a Jesus em Curitiba. Está participando da Junta Geral Deliberativa. Esse é o motivo dele não estar aqui conosco. Eu vou estar despedindo a igreja com a bênção apostólica. Eu peço que os irmãos curvem as suas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém.